Cada vez melhor, né, o coral. O Rodrigo Faro vai gostar quando eles chegarem lá para cantar. E assim nós vamos lá no Rodrigo Faro levar eles e ele está dando um namorado para a Jô. Viu, Jô? Ela não ouviu, ainda bem. Boa noite, pessoal. Enquanto o pessoal do coral se acomoda, boa noite, Clóvis. Vamos para mais uma quarta-feira nessa nossa comemoração dos 100 anos do SEAC. É muito gratificante a gente estar aqui, ainda mais com um tema desses. Né? E o Marco Aurélio sai lá de Bauru, é Bauru, né, Marco? Porque outro dia eu falei Bauru e ela não era em Bauru. Então, sai lá de Bauru, da sua casa, deixa a família, vem aqui para nos ensinar. E a gente tem que absorver isso o máximo e colocar todo o ensinamento espírita que a gente recebe no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima. Mas antes do Marco vir aqui, eu queria dar 2 recados.
eu colei um cartazinho ali na parede, né? No dia 12 de julho, nós vamos ter eu não sei como que eu falo, é um stand-up, né? Com o Léo Ritter, ali no espaço cultural, no antigo cinema, né? E é dia 12 de julho às 20 horas, né? Então já vão se preparando, é um sábado, ele vai vir. Hoje eu recebi uma ligação de Catanduva, de um centro espírita, e eles falaram, imploraram para a gente ceder o dia 12 de julho para eles, mas não tinha jeito, né? A gente já está com tudo feito, com tudo programado, então continua o dia 12 de julho. E lembrando, a semana que vem, na quarta-feira, a gente não tem palestra. A gente tem o nosso dia de psicografia com o pessoal de Duartina. A gente vai começar a distribuir as senhas às 8 horas da manhã. E o trabalho começa às 13 horas. Tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, sempre a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que aqui se encontram, e agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos humildemente um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos e colocá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre com Jesus ao lado, como disse o Jamiro ontem, muito bem dito, sempre com Jesus na nossa companhia, seguindo seus exemplos e sempre questionando nas dúvidas de nossa vida o que Jesus faria e tentar fazer o que ele faria. Que a paz dele nos acompanhe essa noite. Que assim seja. Marco, é todo seu. Posso chamar Marcos? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro a presença de vocês a esta Casa de Jesus, agradecer o convite da diretoria dessa casa para que nós pudéssemos aqui hoje. Eu só vou corrigir um pouquinho, Edgar, né? O Edson disse. Eu vim aqui dividir com vocês um pouco que eu sei, não vim ensinar nada, viu, gente? Eu vim dividir a experiência que a gente tem nessa jornada de 25 anos na doutrina espírita em Bauru. Eu sou do Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Bauru. Certamente vocês conhecem Richard Simonetti, fui aluno dele também, tive essa oportunidade de conviver com ele. E estou falando dele porque eu vi alguns livros dele aqui na biblioteca. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança. Estar aqui não é trabalho, não é desgastante, ao contrário. Eu ainda estou na vida ativa, trabalhei o dia todo fora de Bauru, cheguei em casa rápido, tomei um banho e estou aqui com vocês para dividir experiências. Esse tema que está sendo apresentado aqui hoje, eu estou na frente de vocês conseguem ver os slides ali? Não estou atrapalhando ninguém? É porque eu sou muito grande, né? Então está tudo bem? Posso ficar aqui ou sair de lá? Fico aqui, tá? Então beleza. Bom, gente, eu tenho 56 anos, eu moro em Bauru, sou do Centro Espírita Amor e Caridade,
eu sou diretor de estudos da USE Bauru, eu sou do Departamento de Estudos Sistematizados da USE São Paulo e também sou do Grupo Espírita Paulista, que reúne as 4 federativas estaduais, né? A FESP, a Aliança, a União e a USE São Paulo. Dia 12 de julho é o evento de vocês? Dia 12 de julho nós vamos ter um evento lá na FESP, em São Paulo, uma jornada de educação espírita para educadores espíritas também, coincidência. E aí a gente está movimentando lá em Bauru uma caravana para subir para São Paulo. Mas enfim, gente, por que falar de psicoses? Por que falar de esquizofrenia num centro espírita? É um tema pesado. É um tema que antes da gente falar sobre doutrina espírita, sobre a visão da doutrina espírita desses problemas, a gente precisa também falar de ciência. Porque Kardec já nos orientou que tudo tem que passar primeiro pelo crivo da razão. E a razão expressa a somatória da experiência humana, do conhecimento humano. Então, para falar de psicose, para falar de esquizofrenia, eu preciso falar um pouco de conceitos relacionados à medicina. Eu preciso pautar esses 2 temas sob a ótica da ciência, porque primeiro precisamos entender sobre o crivo da razão. Depois, na segunda metade do nosso bate-papo, a gente fala um pouquinho da visão espírita, dessas 2 situações especiais, em especial, melhor dizendo. Primeiro, eu não sou médico. Na falta de um médico lá na nossa cidade para falar sobre o tema, me chamaram para tratar do tema. Mas eu trabalho na área da saúde há mais de 33 anos, né? Então, eu gostaria de já ir para o primeiro slide. Pode passar. Pesado esse primeiro slide, né? Mas a gente resume, né? Então, o que eu gostaria de passar para vocês é exatamente isso. Porque, enquanto o tema escolhido, a gente vem trazer para vocês, mas eu estava esquecendo de trazer um detalhe. Eu vou chamar de aula, tá? Embora a minha pretensão não seja essa. Ele faz parte de um seminário de atualidades que a gente roda em Bauru já por 2 anos, em todas as casas espíritas. Mas quando a gente fala de um seminário, a gente tem um pouquinho mais de tempo, não só para apresentar dados, para proferir as nossas considerações, mas também para ver troca, para ver debate. Aqui é uma palestra pública, então a gente vai fazer uma coisa bem resumida e acelerada, senão eu não mato o tema aqui em 1 hora. Tudo bem? Bom, eu preciso chamar a atenção de vocês para o que é a esquizofrenia, o que são as psicoses, né? A prevalência dessas doenças na nossa sociedade. Então a gente começa, pode rodar todo o balão. Olha só ali, os dados que mais importam, se eu sair daqui eu fujo do enquadro, né? Então tá, então tem que ficar aqui. Então eu vou virar bem de lado. Olha ali, para que vocês possam. Precisamos chamar a atenção. Alguém aqui passa por uma situação semelhante? Ou conhece alguém? Alguém vive isso ou não? Aqui, nos presentes? Mas certamente todos nós conhecemos pessoas que vivem. Tem gente que já levantou a mão ali. E não é fácil viver. Aliás, são vicissitudes da vida, como outras doenças, como câncer, né? Como diabetes, como a hipertensão, essas relacionadas à saúde mental. Aliás, se vocês vão ver mais à frente, como o problema de saúde mental
É um problema extremamente emergencial e extremamente atual em nossos dias. Nós estamos perdendo qualidade de vida por conta deles. Nossos irmãos estão deixando de querer vivenciar a experiência da vida, o presente que Deus deu para o espírito imortal evoluir no conhecimento e na moral. Estão optando pelo suicídio por conta de problemas relacionados à saúde mental. Por conta de nós ainda, espíritos imperfeitos, utilizarmos como uma luneta, né, para enxergar os acontecimentos da vida sob a ótica da materialidade e não sobre a ótica de que somos espíritos imortais. Estamos encarnados, utilizamos uma roupa de carne para que possamos evoluir no conhecimento e do conhecimento à impulsão para a moralidade. Então, a vida é o grande presente de Deus para todos nós. Aqui, enquanto encarnados, mas o Espírito continua a vida do outro lado também, as suas experiências, o seu aprendizado. Mas olhem o que acontece aqui. 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, mais ou menos quase 13% da população mundial é afetada por esse problema. Essas pessoas morrem de 10 a 20 anos mais cedo. 71% das pessoas com psicose não têm acesso à saúde mental. Então a maioria dos nossos irmãos não consegue chegar no médico, não consegue chegar no psiquiatra, não consegue chegar no psicólogo, no psicoterapeuta. Durante décadas, a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas pela saúde pública. E no Brasil, a situação já é piorada. Somos um país de terceiro mundo. No Brasil tem 17 mil psiquiatras. No SUS, e aliás, gente, como eu disse que eu sou da área da saúde, a maioria dos psiquiatras que eu visito, que eu tenho relacionamento profissional no meu dia a dia, atendem só pacientes particulares. Poucos convênios e no SUS, menos ainda. Então nós sofremos com esse problema. Então nós precisamos entender o que são, o que buscarmos para cuidar desses problemas, para cuidar dos nossos irmãos, né? Mas também ampliar essa perspectiva de visão da vida para além da materialidade. E aí eu falo em especial não só aquele que sofre, mas também aos familiares que vivenciam esse problema e que sofrem junto com o doente. Pode passar. Pode ir clicando até completar todas as setas. Estão vendo aí? Pode, acho que mais um. Fechou? Fechou. Bom, não estou na frente de ninguém, né? Essa é a pesquisa mais recente que temos na literatura, um levantamento de dados epidemiológicos da OMS, de 2023, se não me engano, 2019, desculpa. E olha lá, o objetivo desse estudo foi medir a prevalência das doenças relacionadas à saúde mental em todo o mundo. Nós estamos falando aqui de psicoses e de esquizofrenia. Mas vocês estão vendo a seta ali em vermelho? O vermelho mais escuro, depressão. O vermelho mais clarinho, ansiedade. Então, os dois grandes males, né, mais comuns no trato da saúde mental são a depressão e a ansiedade. E aí, em amarelinho, né, em laranja, a esquizofrenia, setinhas em laranja. Se bem que ficou, acho que está tudo em laranja, mas o laranja mais forte, né, depois do vermelhinho mais claro, é a esquizofrenia.
E depois o amarelinho são as outras desordens de saúde, de ordem relacionadas à saúde mental. E aí a gente trata desse tema como sendo psicoses. A gente lembra, quase 13% da população mundial sofre desses problemas. Próximo. 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 Agora eu quero causar impacto. Porque até agora vocês viram letras, números. Isso mexeu no coração de vocês? Quem aqui já viajou de avião? Quando um avião de passageiros como esse cai, o mundo todo fica sabendo, né? Tem gente que não quer nem mais viajar de avião. Embora a ciência nos diga que é o método mais seguro que tem de transporte para as pessoas. Vamos causar impacto agora? Eu estou falando de transtornos relacionados à saúde mental. Pode passar o próximo. Vamos lá. Pode passar. Passa. Passa. Tá aí. Quando cai um avião, ninguém mais quer voar. O sistema aéreo do mundo todo investiga as quedas de aviões, procurando mitigar o acontecimento, entender o porquê que o problema aconteceu e solucionar, para que as viagens se tornem ainda mais seguras e aquele problema não se repita. Agora, se a gente pegar aqueles bilhões de pessoas, aqueles quase 13% da população mundial, e a gente botar dentro de aviões, olha quantos aviões cairiam por dia. É um problema importante ou não? Mexi com vocês? Entenderam por que é importante que cada um de nós, enquanto representante de uma sociedade que deveria ser justa, igualitária, né? Em que se houvesse realmente distribuição de renda e financiamento à saúde, como a nossa Constituição garante, né? Nós teríamos tratamento para todas essas pessoas, mas nós não temos. Então é um direito de cada um de nós correr atrás dessas coisas. Vamos lá? Próximo. 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 Aqui é a conceituação dessas doenças segundo a ciência médica. Então vamos lá ver? O que é uma psicose? Aí eu só vou ficar em amarelo, que é o que importa que a gente guarda. É uma perturbação mental que faz com que o indivíduo não consiga distinguir o que é realidade do que não é. É comum ocorrer delírios e alucinações. Podem ser auditivas ou visuais. Se manifestar como pensamentos desorganizados e comportamentos claramente bizarros. A gente já começa a associar o conceito de psicose, e aí já sendo bastante objetivo, com sintomas de mediunidade. Mas nós precisamos diferenciar. Por que eu trato primeiro da questão da ciência médica? Porque nós precisamos deixar bem claro para vocês que existem causas. E primeiro quem tem que pesquisar essas causas é a ciência, é a medicina. Nós, em hipótese alguma, e eu vi que o pessoal aqui, muito organizado, eu estou abrindo aqui porque eu coloquei o cartãozinho no bolso aqui da blusa, vou levar embora. Já li e adorei. O resumo, sim, está muito, muito objetivo. Mas o tratamento espiritual não substitui a medicina. Primeiro, vamos recorrer ao conhecimento humano, a medicina. Em paralelo, o tratamento espiritual pode correr, pode acontecer, desde que excluídas as causas, de forma objetiva, obviamente, de uma causa orgânica.
da doença ter uma causa orgânica. Tudo bem? Mas vamos lá. A esquizofrenia é um transtorno psíquico no qual é comum ocorrer a psicose nos momentos de crise. E aí, você não sabe distinguir o que é realidade ou não, você ouve vozes, né? E tem visões. Mas olha lá, comprometimentos emocionais, apatia, depressão, falta de prazer, distúrbios cognitivos, prejuízos na linguagem, tomada de decisões, atenção, raciocínio, uma vez que podem ocorrer lesões cerebrais nos pacientes esquizofrênicos. Além disso, é comum o discurso desorganizado, pensamento confuso, habilidade motora normal, postura inadequada e diminuição da interação social. Definimos o que a medicina conceitua de psicose e esquizofrenia. Então, todo esquizofrênico pode ter crises de psicoses, de não discernir o que é real do que não é real, de ouvir vozes, de ter visões. Mas precisamos primeiro da ciência. Próximo. Olha que interessante, o principal tipo de alucinação na esquizofrenia é auditiva, tanto que é bastante comum relatos de pacientes esquizofrênicos ouvirem vozes. Próximo. De novo, trago aqui referências da Sociedade Brasileira de Psiquiatria sobre psicoses e esquizofrenia. É um repeteco daquele conceito que nós já vimos. Pode passar. Mas referência, inclusive com o nome de professores. Tá? A causa do desenvolvimento da esquizofrenia ainda é desconhecida. Mas vocês vão ver nos slides seguintes que já existem pesquisas, e esse dado para nós espíritas é muito importante, que relacionam, né, na verdade assim, que relacionam a uma causa genética, que já estão conseguindo, pelo menos assim, é uma hipótese forte de que há uma causa no gene, na alteração de genes, que levam à esquizofrenia e às psicoses. A gente vai ver mais adiante, mas olha lá, a causa ainda é desconhecida, mas a combinação de alguns fatores genéticos, falamos agora de genética, de gene, de alteração, de mutação em genes, né? Então são causas biológicas, orgânicas. Falamos aqui de causas cerebrais, né? Algum desequilíbrio na neuroquímica do cérebro, por exemplo. E falamos de fatores ambientais, né? Fatores ambientais são as coisas que acontecem conosco no dia a dia, né? As vicissitudes, os problemas emocionais com os quais a gente se depara durante todo o dia, medo, ansiedade, a própria depressão, enfim, essas situações que desequilibram, né, o ser emocional, tem repercussão no corpo somático. Pronto. E o controle do tratamento desses transtornos relacionados à saúde, na verdade, eles têm por objetivo controlar sintomas. Fazer com que a pessoa fique bem, para que ela, dentro do que é possível, viver uma vida dentro do padrão razoável de normalidade. Tudo bem? Próximo. Existe, pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, uma campanha que tem por objetivo chamar a atenção do problema relacionado à saúde mental. E a campanha é essa aqui, ó, psicofobia, né? Seu preconceito causa sofrimento. Então nós estamos falando de tabus, de preconceitos que a sociedade tem com relação a essas pessoas que são doentes, mas que a gente chama popularmente de malucos, de doidos, né? São doentes e que precisam e que merecem de cuidado.
e que precisam e merecem de respeito, né? Então, olha lá, o que nós precisamos buscar no dia a dia? Conhecer. Se você quer diminuir o preconceito com relação a qualquer tabu, por exemplo, o suicídio, né? Fala-se de não divulgá-lo, pelo menos vulgarmente. Sim, você não vai colocar na mídia casos de suicídio, mas falar sobre o suicídio, sobre causas, sobre como se proteger, né? Como buscar cuidados, sim, devemos estimular sempre a conversa, a aquisição de conhecimento sobre esses temas. Então, a campanha da Sociedade Brasileira de Psiquiatria tem esse objetivo: ouvir, entender e compartilhar e conscientizar toda a sociedade, né? Mais o próximo, por favor. Olha lá. Devemos conscientizar a sociedade. O autocuidado é muito importante para a proteção e tratamento das doenças mentais. E o próximo? Então está ali, ó, naquela relação ali, nós estamos, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, falando sobre o que fazer, o que buscar, né? Para prevenir desequilíbrios relacionados à saúde mental. Cuidar da alimentação, ter uma boa noite de sono, reservar um tempo para o lazer, manter contato com a natureza, né? Procure fazer o que lhe dê prazer, pratique atividade física, evite ficar conectado demais, né? Comece a filtrar as informações que chegam até você. Esqueci de alguma? Esqueci? Está lá, né? Em destaque. Mas deixa eu dar um destaque para ficar conectado demais, viu? A gente está se conectando a um mundo que não existe, principalmente a juventude. Eu fiz uma brincadeira com o Serginho está ali. Posso falar brincadeira, Serginho? Eu estava olhando as pessoas aqui, né? E eu estou na mesma categoria, né? Quando a gente chega numa casa espírita, se bem que a presença de jovens aqui, eu acho que o percentual está melhor do que de Bauru, viu? Quando a gente chega nas casas espíritas de Bauru, tem mais gente próxima do caixão do que do berço. O que será? Então, gente, precisamos sim. Eu não falei no começo que a gente olha para a vida, a gente julga a vida sob a ótica da materialidade. A felicidade está no ter. Está no ter a felicidade? Quem acha que ser feliz depende de ter dinheiro, de ter beleza, de ter poder? Mas eu falei outro dia que eu sou muito feliz. E a pessoa falou para mim: o que você entende de felicidade? Eu falei: como é que Deus me deu? Eu falei: porque eu não tenho queixo de nada. A começar pela vida, né? Isso que eu falei. A começar pela vida. Tem alguns motivos até. Mas, graças a Deus, nunca fiquei desamparado. Gente, nós espíritos imortais, o que é criado por Deus é o espírito imortal. O que é feito à imagem e à semelhança de Deus, conforme está na Bíblia, é o espírito. O espírito não tem forma. O espírito é o elemento inteligente do universo. Todo mundo concorda? É o ser que pensa. É o ser que tem emoções. Nós estamos aprisionados nesse corpo de carne. Mas estar aqui aprisionado nesse corpo de carne é um grande presente. Porque é a experiência aqui na carne, lembrando que somos espíritos imperfeitos, portanto, vivemos em um plano de provas e expiações. Qual é a característica principal dos planos de provas e expiações? A dor, o sofrimento, o egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade, né? O egoísmo, o eu quero, eu tenho razão, você está errado, vocês estão errados, eu estou certo, né? O eu. A minha esposa nunca tem razão, só eu é que tenho razão. Ou o contrário, ela sempre tem razão, né? Ela acha que ela tem razão. Enfim, o eu. E olha que o eu, né, é criação do ego. E o ego, é criação do instinto.
que o espírito, aí se tiver algum estudioso que gosta de estudar de forma aprofundada, já iria me corrigir, que o espírito vive no período da animalidade. Não é espírito, é o elemento inteligente, porque nós nos tornamos espíritos quando adentramos o período da humanidade, porque nós ocupamos um corpo que tem uma cabeça grande, um cérebro grande, que nos permite pensamentos contínuos, complexos, né? Então o elemento inteligente começa, né, a sua experimentação, né, na busca, na aquisição do conhecimento, na aquisição da moralidade é só na humanidade, tá? Mas do conhecimento, da fusão das moléculas, né, no reino mineral. Por isso é que lá em Kardec, na codificação, nós encontramos que o elemento inteligente é criado por Deus simples e ignorante. Nós começamos como uma mônada. O elemento inteligente estagia pelo reino mineral. Vai aprender a lidar com as forças magnéticas de adesão de moléculas. Porque quando ele for um espírito puro, ele vai manipular. Nós já manipulamos inconscientemente o fluido cósmico universal, que é a matéria base da criação, certo? Inconscientemente a gente já manipula ele pelos nossos pensamentos. É por isso que pensar o bem, ser bem, aí vem o conceito de caridade, né, que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade entendida por Jesus é benevolência, tem que ser benevolente, indulgente e praticar o perdão. Benevolente é pensar o bem, fazer o bem, sempre. Então, pensar o bem é importante para o nosso equilíbrio, inclusive emocional, né? Então, nós começamos o nosso estágio enquanto espírito simples e ignorante, sem conhecimento algum, nem consciência de si nós temos, né? Nós vamos adquirir a consciência do eu na animalidade, em que o ego, né, se desenvolve, porque lá sou eu. O que o animal tem de prioridade? Existir, comer, se proteger e reproduzir. É o eu acima de qualquer outra coisa. Então o nosso ego, o egoísmo, vem de um instinto, do instinto animal, que é a providência de Deus para que o elemento inteligente evolua e um dia se torne espírito puro. Aí o elemento inteligente pula do reino mineral para o vegetal, pula do vegetal para o animal, e quando aprendeu todas as lições nos 3 reinos, ele está apto a adentrar na humanidade, se torna um espírito, vai fazer uso da razão, vai usar o livre-arbítrio e manipular, alterar o meio em que vive. Agora, nós atingimos o momento de melhorar na moralidade. A asa do conhecimento está forte, robusta, mas a da moralidade está caída, enfraquecida. Precisamos pensar nisso. Por isso que a gente sempre fala, precisamos olhar para a vida sob a ótica do espírito imortal, e não sob a ótica da matéria. Porque o ter não vai te trazer felicidade. Porque se essa regra fosse verdadeira, quem tem muito dinheiro não tirava a vida. Não tem depressão, não tem ansiedade, e não é o que nós vemos por aí, certo? Próximo. Tá aí, já chegou. Lembra que eu falei para vocês que a ciência já identificou genes relacionados à esquizofrenia? Pode passar mais um cliquinho, e mais outro, deixa eu ver. Vamos parar aqui. Só para efeito de conhecimento, tá? Olha lá. Pesquisa científica já. Estamos falando de uma tese. Que agora a reprodutibilidade,
que é uma das metodologias da ciência, tem que reforçar esse conceito. Mas ó, já encontraram genes que causam a esquizofrenia. E tem, olha lá os genes ali, SRRN2 e AKA-P11. Mas também tem um outro gene, pode passar mais um. Autismo. Vocês viram ali? A última também no autismo. Tá? Pode passar. Se estamos falando em alterações do código genético que levam a reflexos no nosso corpo somático, a gente já pode pensar em planejamento reencarnatório. Agora eu estou fazendo a transição da ciência para a visão espírita. Já começamos a pensar em planejamento reencarnatório. Próximo. Eu falei agora há pouco para vocês que primeiro a ciência. Em qualquer situação dessa, estamos falando de psicose, de esquizofrenia, nós não podemos abrir mão da busca da medicina, em hipótese alguma. Não adianta ir lá no centro espírita, no centro de Umbanda, na igreja evangélica, na igreja católica. Primeiro a medicina. Primeiro o conhecimento que nós já adquirimos com a experiência da vida. Há remédios fantásticos que Deus nos deu a vida para que o homem evolua no conhecimento. Os médicos estão representando a vontade divina. Então nós nunca devemos gente, eu estou repetindo isso porque isso é muito importante. Nós não devemos desrespeitar a medicina para buscar cura na religião. Primeiro a religião. Em paralelo à religião. E olha que interessante, a medicina já faz pesquisas, eu trouxe uma referência, mas há milhares de referências. Começa a mudar a sua ótica de pesquisa, as possibilidades de ampliar a sua pesquisa para o campo da religiosidade. Pesquisas mostram que aquelas pessoas, e aí sempre tem um grupo controle, né? Vamos verificar, olha o objetivo dessa, em alunos de escola, se não me engano foi isso, 133 estudantes do ensino médio de 14 a 19 anos, tá? A ideia era, desses jovens olhar para a incidência de depressão, é isso, depressão? Depressão e ansiedade, depressão e ansiedade. Lembra naquele gráfico que são dentro do contexto de doenças relacionadas à saúde mental, são os mais frequentes? Foram buscar numa escola, em 14 a 19 anos. A incidência de depressão e ansiedade. Diagnóstico médico. Está ali, ó, a resposta. A prevalência de depressão foi de 56% nesses alunos. A prevalência de ansiedade foi de quase 66%. Né? E olha que interessante. Pacientes com baixos índices de religiosidade, ideal de espiritualidade, vivência espiritual, tiveram uma chance maior de depressão. Esforço de vivência espiritual tiveram mais baixos, vivências espirituais, né? Dedicação à espiritualidade, tiveram índices mais altos de ansiedade. Ou seja, os jovens que buscam a espiritualidade ou a religiosidade têm menos chance de ter depressão ou ansiedade. Por quê? Eu já disse aqui agora. Porque a felicidade não está no ter. Porque nós precisamos mudar a nossa visão, o nosso julgamento dos acontecimentos da vida sob a ótica da matéria, sobre o ter. Precisamos encarar e aceitar com convicção de que somos espíritos, que a morte não existe, que nós somos imperfeitos e que por isso nós estamos
magnetizados aos planos de prova e expiação como a terra. Não é Deus que nos coloca aqui. Não adianta culpar Deus por nós estarmos aqui. Aliás, ninguém tem culpa, nem nós, porque nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Porque está na providência de Deus que o espírito evolua, que o elemento inteligente evolua da ignorância, da simplicidade para o estado de espírito puro. Quando entenderá Deus e seus desígnios. A gente está há bilhões de anos. Não sei se alguém já contou isso aqui para vocês. Lá na Bíblia, Jesus afirma que antes da terra ser, ele já era. Estou certo ou estou errado? Ele já é o quê? O espírito puro. Quantos anos tem o nosso planeta, segundo a ciência? 4,6 bilhões de anos. Jesus já era no espírito puro. A gente está longe. O engraçado é que a gente sofre porque não consegue ser igual a Jesus. Não dá. Não dá. Deus deu ele à humanidade como modelo, como guia. Aí nós, a humanidade, tentando entender o que Jesus representou, né, sob a ótica agora das religiões tradicionais, eles divinizam a figura de Jesus, mas não olham para o homem, para o Espírito encarnado, que viveu como nós, nasceu na simplicidade, na pobreza, viveu com muito mais dificuldade do que qualquer um de nós aqui vive. E exemplificou o amor, o perdão. A gente precisa exercitar isso toda hora nas nossas vidas, senão a gente vai ficar doente. Bora, mais um. Pode? Olha lá, vamos brincar disso. Agora eu estou fazendo ainda, continuo na transição da ciência para a espiritualidade. Quando a gente entra nesse site aqui, ó, no PubMed. PubMed é um site que todo médico conhece. PubMed. Se ele quer achar um artigo científico sobre qualquer situação médica, sobre qualquer doença, é no PubMed que ele vai. Se ele está buscando evidências para fortalecer o seu conhecimento, estruturar o seu conhecimento, fortalecer o seu diagnóstico, é no PubMed. Quando a gente coloca lá, digita Deus e mediunidade, a gente já, olha, se você digitar Deus, aí o algoritmo ele procura nos estudos clínicos tudo que tem palavra Deus. Então, se tem a palavra Deus lá, citaram Deus no estudo. 1.666 resultados. Quando eu fiz essa pesquisa, não consigo ver a data. E mediunidade, 64 citações. Há já, em todo o mundo, inclusive no Brasil, inclusive aqui próximo de nós, a Unesp, congressos de medicina e espiritualidade. Interessante, né? Próximo. Deixa eu ver o horário. 15, 20 minutos. Próximo. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E aí, o que nós aqui, encarnados, o que nós somos hoje? O que nos constitui? Essas três coisas. Nós somos o espírito, nós somos, para que o espírito se manifeste na carne, ele precisa de um intermediário, de um corpo intermediário, ainda quintessenciado, mas mais denso do que o espírito, um pouco mais denso, mas ainda quintessenciado, a ponto de que nós, que não temos mediunidade ostensiva, a gente não vê os espíritos. Eu não tenho mediunidade, gente, eu não vejo nada, mas eu acho que pela minha energia dá para ver que eu tenho a convicção, né, de que a morte não existe, de que Deus existe, Jesus é o nosso mentor, nosso guia, nosso mestre, né? E eu, ainda imperfeito, não dá para ser igual a Jesus, eu me esforço a cada segundo em praticar caridade, em ser benevolente, em ser indulgente e perdoar. Piso na bola?
todos os dias. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em reconhecer as suas imperfeições, mas também em se transformar, em promover reforma íntima. Pisou na bola, seja um erro pequeno, erro é outro, vamos colocar sempre essas palavras, erro, punição, culpa, sempre entre parênteses, porque Deus não julga ninguém. Deus sabe que nós vamos evoluir. Então experimentar a vida é o grande presente. Não se culpem porque vocês erram, mas assumam, reconheçam o erro. E se o erro prejudicou uma outra pessoa, vai lá e peça desculpa. Se reconcilia, porque senão você vai carregar esse peso sem precisar da sequência da tua vida, seja encarnado ou desencarnado. E quem vai sofrer é você. Então nós somos essas três coisas. O espírito é o elemento inteligente do universo. E espírito, elemento inteligente individualizado. Quando ele adentra a humanidade, ele se torna individualizado, que significa dizer a somatória de experiências que ele já adquiriu no reino mineral, no reino vegetal, na animalidade, já faz a diferença agora, a ponto de ele estar agora ocupando o corpo da humanidade, pensando, raciocinando, agindo, modificando o meio que vive, buscando viver melhor, buscando os prazeres da vida. Mas aí entra, né, o ego, o egoísmo, o orgulho, e a gente patina, a gente cai. Vamos lá, próximo. E essa frase é de um espírito de um padre. Próximo. O que somos, quem somos, onde viemos, porque aqui estamos, qual a finalidade da vida, o que acontece depois da morte, o nada, ou a continuidade da vida, as grandes questões da humanidade. E quando a gente encontra a resposta, e, meus amigos, eu tenho 56 anos de vida, tem gente que tem muito mais experiência do que eu aí, e pode, com certeza, os que estão aqui, se estão aqui há muitos anos, são tão convictos quanto eu. É aqui que eu tenho encontrado as respostas, as questões, as principais questões sobre quem somos nós, por que estamos aqui, para onde iremos. Só aqui eu tenho encontrado essas respostas. Mas somos espíritos imperfeitos, ainda a gente não terminou as lições da vida. A nossa compreensão de Deus, à medida em que a humanidade evolui, e eu estou falando da humanidade que está presente em toda a criação de Deus, em todo o universo, cada um no seu tempo, né? Desde os espíritos primitivos até os espíritos imperfeitos como nós, os espíritos regenerados, os espíritos celestes ou divinos, enfim, cada um no seu tempo, no seu estágio evolutivo. Então, vamos chegar lá, daqui a bilhões de anos. Próximo. E aí eu trago alguns conceitos ainda. A ideia aqui é lembrar vocês de conceitos básicos, para que a gente mude o prisma, a ótica do julgamento da vida, para que depois a gente não sofra com essas vicissitudes e de repente não se torne uma vítima dos transtornos relacionados à saúde mental. A gente precisa ter convicção desse conhecimento, conhecer, mas acreditar de verdade. E acreditar de verdade é aceitar e viver segundo esse conhecimento. Deus existe. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Para que nós possamos entender que é Deus, não é quem é Deus. Esquece esse conceito antropomórfico que a gente aprendeu. Quem veio aqui da religião católica? Da religião evangélica? Também. Né? Das religiões. A gente tem essa visão antropomórfica de Deus. O homem, na caminhada da sua evolução do conhecimento, ele chegou à conclusão: pô, eu sou o cara diante de toda a natureza. Nenhum animal, nenhum ser é maior do que eu em inteligência, né, em possibilidades. Né? Os animais podem até ser mais fortes, mas não têm inteligência. Eu os domino com a minha inteligência. O homem está mudando o mundo. Né? Não é verdade? Mas e aí? Eu
já entendo, quando eu olho para a complexidade do universo, que o universo é perfeito, matematicamente equilibrado. As forças que estruturam, que movimentam o universo são poderosas, são matematicamente. Eu tenho um slide de uma outra. Eu dou um curso de doutrina espírita, sobre espiritismo. Tem uma aula que eu trago alguns slides de cientistas, entre eles cientistas do CERN, aquele acelerador de partículas. Tem um na Suíça e acho que um na Alemanha, se não me engano. Um na França e um na Suíça, divisa com a Alemanha. São pessoas que lidam com partículas, com o mundo das partículas, com a física quântica. E na física quântica, as leis que regem a física quântica não conversam com as leis que regem a física da matéria. A física tradicional que a gente conhece aqui são diferentes, são complexas, mas a vida existe. O equilíbrio, né, que existe entre a nossa galáxia, o nosso sistema solar, se a gente estivesse um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe do Sol, não haveria vida. A começar por aí, Deus existe. Aí o homem vai tentando entender o que é Deus. Kardec, ao experimentar o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, nos traz a informação da espiritualidade maior de que Deus é. Primeiro ele pergunta: o que é Deus? O que é Deus? Né? O que é Deus? Ele vai dizer: não é um homem, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí, para entender ainda o que isso significa, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos os atributos da divindade. Aí a gente encontra: ele é único, ele é todo-poderoso, ele é eterno, ele é imutável, entre outros. Ele é todo bondade, ele é todo justiça. E aí o que Deus criou? Duas coisas. Ele sempre existiu, é eterno, é único. Ele criou o elemento material e o elemento espiritual. O elemento material é meio de experimentação para o elemento espiritual, para que ele possa adquirir conhecimento e evoluir na moralidade. Próximo. O que é o espírito? Eu já falei o que é o espírito, pode passar. O espírito e a caracterização dele. Próximo. Então a vida na carne, e eu já disse isso, é experimentação e aprendizado. As vicissitudes da vida são as provas e expiações necessárias à evolução do espírito. É experimentando a vida, ora aqui na carne, ora na espiritualidade, que a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ainda nessa fase de imperfeição, o espírito erra, se desalinha com as leis divinas que sustentam a criação no universo. Mas a gente precisa vivenciá-las. Então, na verdade, estar aqui, né, nós nos magnetizamos à Terra porque somos ainda imperfeitos. Quando nós nos livrarmos das imperfeições, nós poderemos reencarnar, por assim dizer, porque enquanto não formos espíritos puros, o espírito precisa do elemento material. Então nós podemos ir para um revasse tanto do planeta de regeneração, mas estamos tão distantes dele, né? Talvez séculos ainda, milênios, porque nos planos de regeneração o bem supera o mal. Não é a nossa realidade agora, imediata, e não vejo daqui a 100 anos um homem tão diferente do que ele é hoje. O mal prevalece sobre o bem nos mundos imperfeitos, nos mundos de provas e expiações. Por isso que nós sofremos. Nós sofremos o reflexo das nossas imperfeições. Das minhas, vocês sofrem as minhas imperfeições. O reflexo das minhas imperfeições. Como eu sofro a de vocês. E assim, enquanto sociedade humana, aqui em Cafelândia, em Bauru, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo todo, nós sofremos a imperfeição, o desconhecimento dos espíritos do que é o bem.
Precisamos entender isso. Para quê? Para que no momento da queda, quando a nossa emoção estiver lá embaixo, depressão, ansiedade, a gente se apegue, use a razão, o conhecimento que a gente já tem, que ninguém mais vai embora hoje a alegar a ignorância. Lembre, eu sou um espírito imperfeito, mas um dia eu vou ser espírito puro. Eu estou sob a égide, sob a tutela de Deus. Está tudo certo. Se eu me movimentar, continuar me movimentando para o bem, eu vou sair dessas situações difíceis. É isso que a gente tem que fazer em todos os momentos da vida. O importante não é cair, o importante é levantar e enfrentar de novo. Porque se você cai, a tua emoção cai. O teu estado vibracional, que o espírita gosta de falar de vibração, o meu padrão vibracional está baixo. Aí você vai estar de mãozinha dada com que tipo de pensamento na espiritualidade? Padrão baixo. Espíritos que estão sofrendo como você. O que você tem que fazer? Opa! Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua. Sai de casa, enfrenta a vida. E você vai encontrar a solução. Porque aí você já está alterando o teu padrão vibracional, você já está se alinhando em sintonia de pensamento com a espiritualidade que gosta de você, seus espíritos familiares, seu protetor, seu mentor espiritual. Você está se movimentando, você está conversando com as pessoas, está buscando emprego, está buscando um médico no caso de uma doença grave, no caso da perda de um ente querido, o luto é necessário, mas você precisa continuar, porque ninguém morre. E o seu filho, o teu marido, o teu pai, a tua mãe, o teu amigo, o teu esposo, tua esposa, foram para o bem bom. Nós viemos de lá, o lugar, o sofrimento está aqui, não está lá. Que bom! Gente, eu estou falando de uma maneira simples, mas eu acredito nisso. É claro que eu vou sofrer o dia que, infelizmente, não passei por essas coisas na minha vida ainda, de perder meu pai e minha mãe, por exemplo, que estão na casa dos 80 anos. Mas eu vou ter que passar por essa experiência. Mas eu já tenho conhecimento, eu vou usar o conhecimento para contrabalancear a minha emoção. E eu tenho que dar exemplo para os meus irmãos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É movimento, no sentido do bem, do que é certo, do consolo, da fortaleza, que só a fé traz. Próximo. A genética é determinada pelo elemento espiritual. O espírito reencarnante atrai para o óvulo, que vai ser fecundado, exatamente o espermatozoide com a carga genética necessária para a realização do seu karma. Próximo. Planejamento reencarnatório. Estou lá na espiritualidade, eu e minha esposa, espíritos amigos ou não, que precisam de uma nova experiência na carne, e eu vou receber meus 2 filhos, a Jorge e o Gabriel, hoje adultos. Mas estou lá. Nós precisamos receber os 2 porque a gente teve pendências do passado, no sentido de amar, né? Vamos voltar para a Terra juntos? Vamos ser pai e mãe deles? Então, se numa vida passada nós nos odiamos, né, por alguma razão, vamos agora reencarnar, vamos gerar um novo ser, para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos, pai e mãe, ser exemplo de família, de honestidade, de trabalho, de educação, enfim, tudo que a vida nos permite, né? Vamos. Aí a gente conversa com eles lá. Se eles não quiserem conversar com a gente, a espiritualidade maior é necessária, vocês precisam. Aí quando, mas eu vou estar lá, eu vou, não, você não vai lembrar, porque a carne é um obstáculo à lembrança das imperfeições do passado. Você começa com uma história nova. E aí pai e mãe se dedicam uma vida inteira. Meu pai com 82 anos e minha mãe ainda se preocupam com os seus 5 filhos. E vão continuar se preocupando quando estiver lá do outro lado. Né? Aí a gente tem que estar bem lá para poder ajudar quem está aqui. Né? Quem participa da reunião mediúnica sabe o que eu estou dizendo. Né? Gente, Deus existe. A vida é o presente. E a gente planeja. Aí a gente lá, enquanto espírito imortal, a gente está lá no depois. Quem já leu aqui Memórias do Suicida de Ivone Amaral? Mas muito legal esse livro. Muito legal.
Está lá o pessoal chegando no departamento, conhecendo o departamento de planejamento reencarnatório. Tem moldes em 3D do corpo que os espíritos reencarnantes, candidatos à reencarnação, precisam ter para que aprendam as lições, para que vençam as suas imperfeições. Próximo. Olha lá que legal, eu gosto muito desses slides. Vocês estão vendo aí? Olha lá, a gente lá na espiritualidade, conscientes, equilibrados, sabedores das nossas imperfeições, sabedores das nossas necessidades de evolução na moral, no conhecimento, né? Em especial na moral. A gente escolhe o corpinho que a gente precisa ter para evoluir aqui na Terra. É assim que funciona. E dentro desse contexto, vem o que vocês leram o resuminho que entregaram aqui na casa? Parabéns! Vocês leram? Está exatamente ali. O Espírito programa o seu corpo. Então, todas essas situações, gente, câncer, quantos amigos nossos, pessoas da nossa família, não sofrem por conta de um câncer agressivo? Né? Procura o médico. Mas aqui a gente encontra consolo. A gente entende o porquê. O Espírito escolheu. Porque o sofrimento ensina. O sofrimento abafa o egoísmo. O sofrimento nos aproxima, porque quando eu não estou bem, eu não sou capaz, eu preciso do outro. E Deus, na lei divina, nos colocou no contexto de sociedade para quê? Para a gente se isolar? Não! Um ajuda o outro. Quem mais sabe, ensina quem menos sabe. Quem pode mais, ajuda quem pode menos. E assim a gente vai. Próximo. Carga genética. Próximo. Possíveis causas, está lá, no livro Mundo Maior. Possíveis causas dos desequilíbrios mentais. Tem natureza fisiológica, orgânica, já conversamos sobre isso. Lembra do Gênesis? Teoria, tese. Mas tem causa biológica. Genética, ambiental, certo? Espíritos que fogem da luta expiatória e educadora na carne. Estamos falando aqui de situações vividas no passado, em que eu estava em desalinho ao viver as experiências da vida com a possibilidade de evolução do meu espírito. Então, está no meu planejamento reencarnatório, pelo meu pensamento, pela atuação da espiritualidade maior, naquela história do passeio pelo planejamento reencarnatório, né? Na constituição, e olha que quem, lembra do perispírito, do corpo espiritual? Aquele elo intermediário para ligar o espírito ao corpo de carne, que é o que nós somos hoje, os três, espírito, perispírito, corpo espiritual e corpo somático, corpo material. O perispírito é o elo de ligação. O espírito pensa. A ideia, impressionada pela vontade, marca o perispírito. E o perispírito, o corpo espiritual, ele se liga a cada célula do nosso corpo. Por isso que espírito nenhum ocupa o nosso corpo. Esse termo incorporação não existe. Eu estou possuído, que a gente vê nos filmes aí. Não, nenhum outro espírito pode ocupar o teu corpo. Porque o teu corpo espiritual, o teu espírito está ligado a cada célula do teu corpo. Eu estou aqui, ó, o espírito desequilibrado está aqui, ó, te intuindo. A gente não tem. Gente, vocês estão sendo intuídos por mim agora. É prático, é racional. A maioria de vocês acredito que está aceitando o que eu estou dizendo, porque se não estivesse aceitando, vocês já teriam ido embora. Eu estou influenciando vocês para o bem. Aqueles que querem nos prejudicar, que nos influenciam para o mal. Mas ocupar o meu corpo, não. Há uma submissão da vontade. Aí beleza. Então nós chamamos de subjugação. Estou passando aqui algumas pinceladas de conceito da doutrina espírita que vale a pena estudar. Próximo. Desculpa. Pode voltar, por favor? Chico Xavier, psicografando o livro do Mundo Maior, do André Luiz. Olha as causas dos desequilíbrios. Causa orgânica, eu mesmo, né?
pisei na bola no passado, então eu preciso passar por algumas experiências para evoluir, entre elas psicoses, esquizofrenia, né? Ou eu tenho a influência de um obsessor. Mas lembra que o que liga o obsessor a você são situações difíceis do passado. Não culpa ele. Veja-o como um irmão que sofre, que ainda não entendeu a providência divina. Você já está em condições dele. Então reze por ele. É assim que você se afasta dos obsessores. Próximo. Agora, gente, eu trago uma sequência de livros do Ser Consciente, de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que tocam, pode passando, até ficar o amarelo, até o último amarelinho. Próximo. Aí. Olha lá, o resumão. Joana de Ângeles por Divaldo. Cada criatura é especial, com modelagem própria que reflete suas necessidades de evolução na constituição orgânica, emocional e psíquica, organizando moralmente suas estruturas expiatórias e provacionais. Próximo. O Homem Integral, de Divaldo Franco. Próximo. Pode até o final. Olha lá, o perispírito que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais e evolutivas através dos genes e cromossomos. E aí eu vou aqui, ó, gente. Aqui nas duas últimas. Porque nós estamos falando de genética, do espírito influenciando pelo pensamento, pela ideação, a composição do seu corpo espiritual, e o corpo espiritual reflete no corpo somático. Tá? Os alicerces do inconsciente profundo, estou aqui na penúltima, encontram seus extratos das memórias pretéritas, ditando comportamentos atuais que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Na imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, destacam-se as interferências constritoras dos desencarnados, que estribam nas leis de cobrança pessoal, certamente injustificáveis para desforçar-se dos sofrimentos que lhe foram anteriormente infligidos e em outras existências pelas vítimas atuais. Tem de obsessão aqui, nesse último. Nos de cima falando da necessidade de você reencarnar no corpo e passar por essas vicissitudes que são psicoses, esquizofrenias, mas outras tantas, né? Próximo. Jorge Hansen, processos obsessivos que desencadeiam enfermidades psicofísicas. Essa, o Jorge Hansen é médico, tá? Então, o que ele diz, né? Tratamentos de doenças mentais. O que a gente tem que fazer? O que são? Como a gente trata esses distúrbios relacionados à saúde mental? Com formulações quimioterápicas, sedativos, antidepressivos e medicamentação central. Psicoterapia, psicanálise profunda, terapia ocupacional, musicoterapia, homeopatia, acupuntura. É um reforço para o que eu disse em todo momento. Primeiro a ciência. E o que nós vamos buscar na ciência? O conhecimento do homem, dos profissionais da saúde, médicos, psicólogos, né? E aí que nós vamos encontrar neles está lá em cima. Agora, também temos que buscar o tratamento espiritual. Porque de repente a causa pode ser física, mas a gente precisa entender o componente do planejamento reencarnatório. O que isso traz? Conhecimento traz esclarecimento, consolo e força para enfrentar. Tá? E aí o tratamento espiritual dentro do contexto da rede de apoio, então sempre o tratamento espiritual dentro do contexto paralelo de apoio, mas nunca contundente, nunca contrário às orientações médicas. Nenhum médium, nenhum atendente fraterno, nenhum espírita, estudioso ou não, tem que falar para a pessoa: está assim porque ele é uma obsessão, é um obsessor. Não, você tem que tratar com cuidado. E jamais ele falou: para com o tratamento médico e vai para o centro espírita, vai para a Umbanda, vai para a Quimbanda. Não, tratamento médico primeiro.
o tratamento espiritual ao lado. Então, dentro do contexto de rede de apoio, né, a espiritualidade considerar mediunidade e obsessão, aí o que a gente tem que fazer? Buscar o conhecimento. O conhecimento nos transforma, melhora o padrão vibratório, fortalece, esclarece, aumenta a fé e a força para enfrentar. Tudo bem? Olha, palestras, ensino, orientação, esclarecimento, passes magnéticos, fluidoterapia, atendimento fraterno, encaminhamento da terapia de desobsessão. Próximo. Estamos terminando já, estamos nos últimos slides. Próximo. Próximo. E o resumão. Próximo. Pode fechar. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. E aí a gente repete de novo o que a gente disse no slide anterior. Primeiro a medicina, ao lado o tratamento espiritual. Próximo. Olha lá, amor e caridade. E aí uma frase de Almiro Zimmermann. Esse cara tem um livro sobre o perispírito, é isso aqui. Ó. Fantástico. A gente consegue entender, né, as necessidades evolucionárias dos espíritos que são impregnadas no teu corpo espiritual e que refletem essas necessidades de aprendizado no corpo somático. Tenham fé, trabalhem, se movimentem, busquem o conhecimento, busquem o médico, o psiquiatra, o psicólogo, a psicoterapia, busquem também a religião, a espiritualidade. Meus amigos, eu espero ter contribuído com vocês e agradeço por isso. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem, pessoal. Continuando, nós vamos aos passes. Os passistas agora já vão para a sala de passe, né? E nós vamos